páginas 42 e 43. Oficina das palavras usando o substantivo. Observe esta história em quadrinhos. No primeiro quadrinho temos aqui uma parte azul e um pouquinho de nuvens. Você se lembra que a gente aprendeu lá no livro de ciência que as nuvens são formadas por minúsculas gotinhas de água? Você se lembra disso? Que a gente aprendeu que as nuvens são formadas por minúsculas gotinhas de água. No segundo quadradinho, temos nuvens com raios. Temos nuvens com raios. No terceiro quadradinho, temos nuvens e temos um raio. Olha só que curioso. Tem uma corda puxando o raio. No quarto quadradinho, temos aqui um pássaro puxando com uma corda um raio e algumas nuvens. Bem aqui no chão, também tem raios. No quinto quadradinho, podemos observar o pássaro carregando os raios. No sexto quadradinho, podemos observar o pássaro de frente a uma lareira e ele colocou os raios para estar aquecendo a sua sala. Essa é a história em quadrinhos que não tem palavras, só imagens. Não tem palavras, só imagens. Vamos aqui à letra A. Escreva o que está acontecendo, a ação em cada quadrinho. Você vai escrever o que está acontecendo, a ação em cada quadrinho. Letra B. Use um substantivo para indicar quem pratica a ação. Você vai escrever aqui nas linhas. Você, na verdade, vai descrever aqui nas linhas o que você está vendo aqui em cada quadradinho. Ou seja, você vai fazer 6 frases. Você vai fazer 6 frases. Quando você for construir suas frases, construa da seguinte forma. Escreva, por exemplo, nuvens escuras surgem no céu. Não coloquem, nuvens escuras estão no céu. Não coloca assim. Coloquem, nuvens escuras surgem no céu. Estou vendo nuvens escuras no céu. Certo? E aí você vai formando as frases. Lembre-se, é preciso ter o substantivo, quem pratica a ação, e a ação praticada pelo substantivo. Você vai fazer 6 frases, tá certo? Vamos aqui para a página 42. Vamos para a página 43. Vamos para a página 43. Comunicação oral, relatando um momento marcante. A tia Jússi vai ler para vocês um pouco da história de Adélia Prado. A tia Jússi vai ler para vocês um pouco da história de Adélia Prado. Ela já publicou vários livros de poemas e romances. Em 2006, ela lançou o livro infantil Quando Eu Era Pequena, em que conta sua infância em Minas Gerais. Eu vou estar lendo um trecho desse livro de Adélia Prado, na qual ela descreve a sua própria infância. Quando eu era pequena. Quando eu era pequena,
Eu queria que o céu fosse parecido com o nosso quintal. Cisterna, jardim, horta, pé de abacate, quartinho de guardar serragem, que servia para cozinhar e pôr os abacates para amadurecer. Não podia faltar galinhas, nem as 2 linhas de trem. Uma nos fundos, a outra na frente da casa, onde mamãe plantou flor de maio, árvores de margaridas brancas. Todo mundo admirava. Clotilde, você tem uma mão boa para plantas. Como está bonito o seu jardim. Mamãe gostava de repetir. Para mim, flor mais bonita é a rosa e fruta melhor é laranja. Nossa casa era tão perto da estrada de ferro que balançava na passagem do trem. Papai brincava. Balança, mas não cai. Deus toma de conta. E tomava mesmo. A casa era rodeada de mato e as galinhas viviam soltas. De vez em quando, uma sumia e a minha mãe falava: com certeza a pintada está chocando no mato. Passavam uns dias e ela aparecia com a ninhada. Era muita alegria ver a pintada chegando com os pintinhos. Minha mãe ficava tão contente, Adélia Prado, quando eu era pequena. Vocês ouviram essa história? Vocês gostaram dessa história, desse relato tão emocionante e carinhoso, cheio de detalhes? Olha só que coisa bonita falar de tão forma carinhosa sobre a sua infância. Vocês estão vivendo a infância. E na infância de vocês tem momentos maravilhosos. Não é verdade? Aqui na bolinha vermelha eu vou ler e você vai me ouvir. Observe como ela descreveu a casa onde morava. Você observou como ela descreveu a casa onde ela morava? A casa onde ela morava tinha cisterna, jardim, horta, pé de abacate, quartinho de guardar serragem, mas que servia para cozinhar e colocar o abacate para amadurecer. A casa ficava perto da linha de um trem, que quando o trem passava, a casa tremia todinha. Você observou que ela descreveu a casa dessa forma? Segunda bolinha vermelha. Escreva 3 coisas que, em sua opinião, tornaram o relato interessante. Se você não lembra de tudo que a tia Jussi leu aqui na história, quando eu era pequena, você volta o vídeo e aí você vai ouvir, né? E você vai perceber o que você achou de tão interessante aqui no relato de Adélia. Tá certo? E aí você escreve aqui nas linhas da questão 1. Questão 2. Prepare-se para contar algo que aconteceu a você quando era pequeno. Pode ser um fato engraçado ou muito sério, porque os relatos eles podem ser coisas engraçadas ou podem ser coisas muito sérias. Inclua detalhes, descrição de lugares, de pessoas para que seu relato fique bem interessante. A Adélia colocou a presença dos pais no seu relato e descreveu bem direitinho como era a sua casa. Além de tudo, ela ainda falou sobre a pintada, a galinha que ponha ovos. Use um tom de forma que todos possam ouvir. Você vai fazer esse relato com uma voz bem acentuada, para que todo mundo possa ouvir. Não é gritando, é interpretando como a tia Jussi fez quando ela leu o texto.
Transmita emoção na voz, na expressão do rosto e nos gestos. Quando a tia Jússi leu, a tia Jússi até fez a voz do pai da Adélia e também fez a voz da mamãe. Então, quando você contar a sua história, você também pode fazer do mesmo jeito. O professor vai estabelecer o tempo de fala de cada um. Olha só, você vai fazer um vídeo fazendo um relato engraçado ou muito sério da sua vida, tá certo? E aí você vai colocar no nosso grupo para que os nossos coleguinhas possam estar ouvindo o seu relato. Quando você colocar o seu vídeo, você vai esperar que todo mundo escute, não é verdade? E você também tem que escutar o vídeo do seu colega, porque isso é uma atitude para a vida. A gente tem que ouvir o próximo. Temos que respeitar a opinião do próximo. Se você quer ser ouvido, então você tem que ouvir. Questão 3. Ensaie seu relato antes de prepará-lo e fique atento ao tempo estabelecido. Tem que ter um tempo para que não fique cansativo, né? Não pode ser um longo tempo para que não fique cansativo. Depois que você terminar de fazer tudo isso, você vai fazer a sua autoavaliação. Essas páginas de português têm 2 atividades muito legais de fazer. Essas páginas de português têm 2 atividades muito legais de fazer. Se divirtam com essa atividade de português, tá certo? Eu estou com muita saudade de vocês e até a próxima aula.